Saudações, seja bem-vindo ao canal. Hoje iremos resolver o exame de admissão ao Instituto Médio, então, para o ensino técnico profissional. Daí, peço que deixe ficar o seu gosto e comente e partilhe o vídeo e também dizer que o exame é constituído por 40 questões e essa seria a primeira parte de 1 a 20. Vamos a isso. Então, a primeira questão diz: escreva sob forma de percentagem a razão 7 oitavos ou 7 sobre 8. Daí, teremos a seguinte resolução para o número 1. É só dividir o 7 por 8, então, que seria 7 dividido por 8 dá 0. Então, acrescentamos uma casa, 0, vírgula. Então, 70 dividido por 8 é igual a 8. Uma vez que não pode excedir o produto entre 8, mas sim tem que ser aproximadamente, imediatamente inferior ou igual. Então, 8 vezes 8 dá 64. Escrevemos aqui o 64. Subtração. Então, 0 menos 4 não é possível. Então, aí emprestamos um 1 na linguagem primária. Então, vai ficar 10 menos 4, que seria 6. Daí, vai 1, dá 0. Então, baixamos o 0. Então, 60 dividido por 8 seria igual a 7. Pois 7 vezes 8 é exatamente igual a 56. A subtração será igual a 4. 60 por 56 dá 4. Então, acrescentamos 0. Seria 40 dividido por 8, que será igual a 5. Então, 5 vezes 8, 40. Então, o resultado seria 0,875. Então, assim sendo, uma vez achado o valor na forma decimal, para acharmos a fração em percentagem, é só multiplicarmos por 100. Então, que seria 7 sobre 8 igual a 0,875 vezes o 100, para dar em percentagem. Então, daí o resultado será 87,5. Uma vez que multiplicando por 100, deslocamos a vírgula 2 casas à direita. Então, 87,5%, que corresponde à linha C. Então, 2. Qual é o valor da expressão? Então, a expressão aqui dada. Aqui está a expressão do número 2. Então, vamos calcular, uma vez que querem o valor da expressão. Então, podemos constatar que aqui temos uma expressão dentro de parênteses, um produto. Então, que é o produto de potências com bases diferentes e expoentes iguais. Então, quando estamos perante essa situação, onde a multiplicação de potências com bases diferentes e expoentes iguais, mantém-se o expoente e multiplicam-se as bases, A vezes B, e mantém-se o expoente. Então, daí teremos 2 vezes 1/3, tudo isso elevado a menos 2. E colocando o outro expoente também, menos 4 aqui. Então, dividido, podemos proceder com o cálculo dessa diferença aqui entre parênteses, que será necessário fazer MMC, que aqui temos o 1, então multiplicamos por 2 aqui, 1. Seria 4 menos 1, que seria 3, sobre 2, elevado a menos 6. Então, assim sendo, será igual. O produto aqui é o numerador com o numerador e denominador com o denominador. 2 vezes 1 seria 2, sobre 1 vezes 3 seria 3. Então,
simultaneamente podemos constatar que temos potência de uma potência. Quando é essa situação, potência de uma potência, onde temos A elevado a M, simultaneamente elevado a N, mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes. Então, sendo assim, iremos multiplicar o menos 2 por menos 4. Daí, teremos essa divisão entre potências. Então, assim sendo, como podemos constatar, as duas bases são diferentes, mas podemos torná-las iguais, usando a propriedade que diz que basta inverter a potência, a base da potência, o expoente torna-se positivo. Então, podemos tornar positivo o expoente invertendo a base da potência. Daí, teremos 2 terços elevado a 8 positivo aqui, porque o produto de menos 2 por menos 4 será 8 positivo. Então, dividido por 2 sobre 3, usando a propriedade aqui, 2 sobre 3, subimos o 2, o denominador sobe e o numerador 10. Então, o expoente torna-se positivo, segundo a propriedade aqui. Daí, podemos ter divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Mantém-se a base e subtraem-se os expoentes. 8 menos 6, que seria igual a 2 terços elevado a 2. Daí sabemos que 2 elevado a 2 dá 4 e 3 elevado a 2 dá 9. Então, esse exercício corresponde à linha C. Então, também temos a linha C para o número 2. Então, passemos para o número 3. O número 3 diz: o valor de raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 7 é igual a... Então, vamos lá resolver. Então, número 3, estamos perante raízes quadradas a adicionar a soma, nesse caso, de raízes quadradas. Então, nesse caso, uma vez que não tem raízes perfeitas, nesse caso um número inteiro como resultado, o que recomendo? Recomendo o algoritmo de raiz quadrada, mas isso deixem ficar nos comentários como fazer as raízes usando o algoritmo. Aqui, nesse caso, como é autorizado a máquina simples que tenha raiz quadrada, pode constatar que a raiz quadrada de 6 dá 2,44940 mais 2,64571. Então, o resultado final seria 5,095241, que corresponde à linha A. Então, eu irei sugerir a aula de algoritmo de raiz quadrada na descrição do vídeo, onde irão calcular a raiz de qualquer número sem precisar de usar a calculadora. Então, passo a passo. Então, 4, temos a seguinte expressão. Qual é a expressão equivalente a essa aqui? Então, temos a expressão do tipo raiz quadrada de 7 mais raiz cúbica de 5, tudo isso ao quadrado. Então, sem mais delongas, uma vez que esse binômio que está entre parênteses, ou a soma aqui entre parênteses, é positiva, só simplificarmos a raiz, então o resultado será 7 mais raiz cúbica de 5, que corresponde à linha A do exame. Automaticamente, passemos para o número 5. No número 5, temos
uma inequação. E diz, a solução da inequação x menos 6 maior que menos 5 é? Então é fácil. A inequação é linear nesse caso. Então, temos x menos 6 maior que menos 5. A resolução é a seguinte. X maior que menos 5, passando o menos 6 para o segundo membro, torna-se positivo. Então, qual é o objetivo na resolução de uma inequação? Isolar o x. Então, x será maior que 1 positivo. Então, sendo assim, a solução corresponde à linha B do exame. 6. A expressão logaritmo na base 3 de A vezes B vezes raiz quadrada de B é equivalente a... Então, estamos esperando um logaritmo. Então, é prático usar a seguinte propriedade. Então, a expressão do número 6 aqui está. Podemos usar a seguinte propriedade que diz o logaritmo do produto é igual à soma de logaritmo. Então, mantendo a base. Então, temos 3A mais o logaritmo na mesma base de raiz quadrada de B. Daí, podemos tirar a conclusão de que o logaritmo de A mantém na base 3, mas aqui temos o B. Podemos tirar da raiz, escrevendo o B como sendo a raiz quadrada de B, sendo potência de expoente fracionário, que seria 1 sobre 2, na base 3. Então, que será igual a logaritmo de A na base 3 mais 1 meio, quando sai do expoente, passa a multiplicar o logaritmo. Então, de B na base 3. Então, daí podemos confrontar com as alíneas aqui presentes. Então, como podemos constatar, corresponde à linha D que está. Então, número 6 é a linha D. Então, 7. O conjunto solução de menos 4 menor ou igual a essa expressão, menor ou igual a 3 é... Então, aqui está a expressão do número 7. Então, o que temos que fazer? Temos que resolver assim ou separar, mas eu aconselho-vos a separar as duas inequações. Por quê? Posso até facultar a seguinte maneira de separar. Digamos que aqui temos A, aqui temos B. Para separarmos, desde que digamos que U maior que A, como podem ver, o símbolo está reparar ou está virado para o lado do U, então tem que ser maior que A. O U é que é maior, então mudei o símbolo menor para maior. Então, e simultaneamente o mesmo U tem que ser menor que B. É uma estratégia de separar que eu dou, uma dica, né, para separar. Então teríamos menos 4, x mais 3 sobre menos 5 maior ou igual a menos 4. E, por sua vez, mesma expressão, menos 4x mais 3 sobre menos 5 deve ser menor ou igual a 3. Daí temos um sistema de duas inequações lineares. Então, para solucionarmos esse sistema, desde que façamos o MMC. Então, como fazer o MMC? Então, vamos considerar que o denominador seja 5 aqui e 1 aqui. Então, para toda a inequação. Então, logo, o menos podemos passar a multiplicar todos os termos no numerador. Então, será equivalente a dizer, vou escrever daqui, o sistema será 4x, uma vez que eu disse que estamos a distribuir o menos aqui, 4x menos 3. Então, o denominador seria 5
maior ou igual a menos 4. Daí teríamos 4x menos 3 sobre 5 também, menor ou igual a 3. Daqui podemos fazer o MMC que queríamos fazer no passo anterior, mas clarifiquei primeiro. Aqui 5, aqui 5 idem, aqui 1. Então, feito o MMC, não há necessidade de colocarmos o denominador. Então, será equivalente a dizer 4x menos 3, pois multiplicando o numerador aqui por 1, mantém-se o numerador, maior ou igual a menos 25 vezes menos 4. Então, aqui teremos 4x menos 3 menor ou igual a 15, porque 5 vezes 3 dá 15. Então, será equivalente de 4x maior ou igual a menos 20, mas, passando o menos 3 para o segundo membro, torna-se positivo, mais 3. E na segunda inequação, 4x menor ou igual a 15 mais 3. Então, em seguida, podemos isolar o x definitivamente. Então, teremos x sendo maior ou igual. A soma aqui dá menos 17. Então, sobre o quadro que passa a dividir. Pois está a multiplicar, quando passa para o segundo membro, deve dividir. Então, daí, teremos a outra expressão, que seria x menor ou igual a 18 sobre 4. E é possível simplificar essa expressão da segunda equação. Então, x maior ou igual a menos 17 quartos. E o x aqui será menor ou igual a... O divisor comum seria o 2. Então, seria 9 sobre 2. Então, assim sendo, eu recomendo, antes de colocar em notação de intervalo, colocar no eixo real, para clarificar. Então, terei... Então, x maior ou igual a menos 17 quartos. Então, teremos menos 17 quartos aqui. Então, queremos identificar valores maiores que menos 17 quartos. Encontra-se à direita do menos 17 quartos e é fechado, uma vez que está incluso no intervalo menos 17 quartos. E 9 meios encontra-se à direita do menos 17 quartos, pois é positivo, é maior que... Então, 9 meios é maior que menos 17 quartos. Então, queremos valores menores que se encontram à esquerda do menos de 9 meios. Então, também é fechado. Então, aqui está o conjunto de solução. Uma vez que é um sistema de duas inequações, a solução deve satisfazer as duas inequações simultaneamente. Daí, a solução do exercício será será a parte que há sobreposição entre os dois intervalos, que seria a interseção. Então, a solução do problema será do intervalo fechado de menos 17 quartos a 9 meios, fechado também, porque estão inclusos os extremos, e que corresponde à linha B. Oito. O conjunto solução do sistema, então, temos novamente sistema de duas inequações. Então, aqui está a expressão do número 8. Então, o que faremos? O MMC. O MMC de 3, 4 e 2 é 12. Então, para acharmos o 12, temos que multiplicar o 3 por 4, por 3, aqui no 4, e por 6. Então, daí, teríamos os valores que, multiplicando com os denominadores, fariam com que tivéssemos o mesmo denominador. Mas uma vez feito o MMC, não há necessidade de colocar o denominador. Daí teremos 4 vezes todos os termos aqui.
no numerador seria 20y menos 8. Daí, atenção, tomando em consideração que temos o sinal menos aqui, seria 3 vezes 3, afeto por esse sinal, seria menos 9. Y. Daqui, teríamos 3 vezes menos 1, seria menos 3. Jogando com o sinal aqui, seria mais 3. Então, esse sinal atua para todo o numerador. Então, menor ou igual a 6 vezes y, que seria 6y. Então, na segunda equação, teríamos 10 menos 9y maior ou igual a 2, que seria 2 vezes 1, menos 2 vezes menos 6, que seria menos 12y. Então, o passo a seguir será equivalente a dizer... Então, todos os termos com o y passam para o primeiro membro e sem y passam para o segundo, de modo a isolar o y. Então, podemos calcular o 20y menos 9, que seria 11y. Então, passando para o primeiro membro, o 6y torna-se menos 6y, menor ou igual ao 8 subtraído 3. Aqui teríamos menos 9y mais 12y, seria maior ou igual a 2 menos 10. Então, que por sua vez será equivalente a dizer 5y menor ou igual a 5 e 3y. Então, 3y maior ou igual a 2 menos 10, que dá menos 8. Então, finalmente teremos y menor ou igual a 5 dividido por 5. E o y aqui seria maior ou igual a menos 8 dividido por 3. Então, a divisão ali torna-se 1 e na segunda equação mantém o menos 8 terços. Então, vamos colocar no eixo real para podermos colocar a notação de intervalo. Então, será 1. Valores menores que 1 encontram-se à esquerda do 1. Fechado, uma vez que é menor ou igual. Então, menos 8 terços é menor que 1. Então, está à esquerda do 1. E são valores maiores que encontram-se à direita. A mais infinito. Do y, nesse caso. Então, aqui estão os valores. A interseção dos dois conjuntos dá-nos como solução y pertencendo ao intervalo fechado de menos 8 terços a 1 fechado, que corresponde à linha D do nosso enunciado. Número 9. Os monômios semelhantes são... Dizer que os monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Então, o que é isso de parte literal? É a parte constituída pelas variáveis com os seus respectivos expoentes. Então, como podemos constatar, na linha A temos 4ab ao quadrado. Então, o A aqui já está ao quadrado, não são semelhantes. B, temos x ao cubo. Na parte, só estamos a pegar a parte literal. Então, 4x ao cubo, aqui x, não são semelhantes. Desde que um seja diferente, já não há necessidade de continuar. Aqui temos x ao quadrado, y, z ao cubo. X ao quadrado, y. Então, a linha C são monômios semelhantes. Então, número 9, teremos como resposta a linha C. 10. A expressão aqui presente é igual a... Então, aqui está a expressão do número 10. Então, o que iremos fazer? Iremos
distribuir o fator aqui para os dois termos aqui entre parênteses. Então, 6 vezes 1 sexto seria 6 sobre 6, mais 6 vezes x seria 6x, menos 1/3. Idem, temos que multiplicar para cada termo entre parênteses. Então, seria 1 vezes 1, 1, sobre 3 vezes 6, que seria 18x. Então, 1/3 vezes 6. Então, considerando os sinais aqui, torna-se positivo. Então, seria 6 sobre 3. Daí, teremos 6 dividido por 6, que seria igual a 1, mais 6x menos x sobre 18, querendo escrever assim, podemos deixar assim, mais 2. Então, de seguida, a divisão aqui dá 2. De seguida, teremos fatores comuns, podemos fazer MMC, ou termos semelhantes nesse caso. Podemos fazer MMC, que seria 18. Então, multiplicamos aqui por 18, aqui por 1. Seria 6 vezes 18. Então, vamos fazer na forma vertical. 6 vezes 8, teríamos 48. 4. 6 vezes 1, 6 mais 1, mais 4, aliás, seria 10, 108. Então, teríamos 108 x menos o x sobre 18. Daí, mais 1 mais 2 seria igual a 3. Então, igual a 3. Então, em seguida, teremos 107 dividido por 18, x mais 3, que corresponde à linha A. 2A. Então, 11. Temos a fatorização do polinômio. Aqui está o polinômio E. Então, o que temos que fazer para fatorizarmos esse polinômio? O polinômio do número 11 aqui escrito. Nós sabemos que a diferença de quadrados será igual a A menos B, A mais B, usando os termos que escrevi aqui. Então, daí é óbvio que aqui podemos tornar diferença de quadrados nesse caso, porque o 9, mesmo que 3 ao quadrado, menos x mais 1 também ao quadrado. Daí, podemos aplicar a fórmula da diferença de quadrado, que seria 3 menos x mais 1 multiplicado ou multiplicando 3 mais x mais 1. A essa expressão já está fatorizada, que corresponde à linha B. Aqui no exame, é a linha B que está. Então, 11B. 12. Temos, simplificando-se a expressão aqui presente, obtém-se. Então, aqui está a expressão do número 12. Então, é só para simplificarmos a expressão. A simplificação consiste em identificar fatores comuns. Então, assim sendo, vamos tornar as duas expressões, tanto no numerador, tanto no denominador, em fatores. Então, como podemos constatar no numerador, estamos perante um caso notável, que seria do tipo A mais B ao quadrado. Uma vez que temos o quadrado do primeiro termo, o dobro do produto entre o primeiro e o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui está. Então, no denominador, temos fatores comuns que são 3A. Aqui também temos 3A vezes A. Então, seria 3A, evidenciando o 3A, teríamos A mais B. Os termos que ficam transformam-se no binômio que está no numerador, um dos dois binômios. Então, seria assim, simplificando, teria A mais B sobre 3A.
a essa expressão corresponde a linha C. Três. A soma de todos os ângulos internos de um quadrilátero é igual a um ângulo giro. Pois é um ângulo giro porque se tivermos um quadrilátero qualquer, um quadrilátero é uma figura qualquer que tenha 4 lados. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero deve ser igual a 360 graus. Então, aqui está o quadrilátero com 4 ângulos. Então, somando beta mais alfa mais gama mais teta, a soma desses ângulos deve ser igual a 360 graus. Então, uma vez que o ângulo giro, temos o ângulo giro mede 360 graus. Então, corresponde à linha D. Número 13, temos a linha D. 14. Um reservatório de água em forma de paralelepípedo tem 5 metros de altura e 60 metros cúbicos de volume. Qual é a área da base? Então, assim sendo, teremos um reservatório em forma de paralelepípedo. Então, um reservatório com esse formato aqui. Então, seria assim, mais ou menos. Então, no paralelepípedo, já é conhecido o volume. E o volume dado, dizem que é igual a 60 metros cúbicos. Mas, ora, vejamos. Temos a altura correspondente a 5 metros. Então, a altura H será igual a 5 metros. E querem a área da base. E a base, como podemos ver, tem o formato de um retângulo. Então, querem a área dessa base aqui. Então, nós sabemos que o volume do paralelepípedo será igual à área da base vezes a altura. Então, daí a área da base será igual ao volume dividido pela altura, que será igual a 60 metros cúbicos dividido por 5 metros. E sendo a área, a unidade estará em metros quadrados, que o resultado final será 12 metros quadrados, que corresponde à linha C do exame. Num paralelogramo MNPq, o ângulo M é 20 graus maior que o ângulo N. Quais são as medidas dos ângulos M e N? Então, assim sendo, no número 15, temos um paralelogramo. O paralelogramo tem essa configuração. Então, M, N, P e Q. Sabendo que os ângulos opostos entre si são iguais num paralelogramo. Isso tem a ver com a teoria. Então, daí dizem que o ângulo M será igual ao ângulo N mais acrescido 20 graus. Então, há que notar que a soma dos ângulos internos de um paralelogramo M mais N mais P mais Q deve ser igual a 360 graus. Sendo assim, podemos determinar o N primeiro, pois o M é igual a N, o ângulo N, mais 20 graus, mais o N, e notando que, como os ângulos opostos são iguais, então N será igual ao ângulo Q, sendo ângulos. Então, e P será igual a M.
que por sua vez o M é N mais 20 graus. Então, daí teremos o P sendo igual a N mais 20, mais o ângulo Q, que é o N, que deve ser igual a 360 graus. Muito bom. A soma de N mais N mais N mais N dá 4N, sendo o N a amplitude do ângulo. Então, mais 20 mais 20, que será 40 graus, igual a 360. Então, o N passa a ser igual a 360 menos 40, e o 4 passa a dividir tudo. Então, daí o N, a amplitude do ângulo N será igual a 320 graus dividido por 4, que será igual a 80 graus. Assim sendo, o ângulo M será igual ao ângulo N mais 20. Daí o M será igual a 80 graus mais 20, que por sua vez será igual a 100 graus. Então, a opção correta será a solução de 100 e 80 graus, respectivamente, que corresponde à linha A. 16. A expressão aqui dada é equivalente a... Então, no número 16, aqui está a expressão, e aproveitei colocar a propriedade que iremos precisar. Então, sendo assim, nós queremos achar a expressão equivalente dessa soma de logaritmo. Então, será 1/10 igual a... Aqui, teremos logaritmo de A, uma vez que quando temos um valor a multiplicar ao logaritmo, torna-se expoente do logaritmando. Então, teremos A elevado a 2 mais logaritmo de B elevado a 5 na base 2. Daí, estamos perante a soma de logaritmos com a mesma base. O que faremos? Uma vez que é soma de logaritmos com a mesma base, então mantém-se a base do logaritmo, que é o 2, e multiplicam-se os logaritmos. Então, será A ao quadrado vezes B elevado a 5. Então, daqui podemos automaticamente aplicarmos novamente essa propriedade com o coeficiente aqui, que seria logaritmo na base 2 de A ao quadrado vezes B elevado a 5, todo esse logaritmando elevado a 1/10. Mas sabendo que podemos aplicar a propriedade de raiz de índice n de A igual a A elevado a 1 sobre N. Então, para tornarmos raiz, então seria igual a logaritmo na base 2 de raiz de índice 10 de A ao quadrado vezes B elevado a 5. Então, assim sendo, teremos como opção a linha D. Então, 16 temos a linha D. 17. Aqui está. Considera a figura e os respectivos dados. O valor de x é... Então, no número 17, temos aqui a semelhança de triângulos, pois o triângulo ABC e o triângulo CED, a linha aqui é paralela a essa, então é o que torna também semelhantes esses triângulos. Então, e os ângulos aqui são iguais. Todos os ângulos são iguais. Então, daí temos dois triângulos semelhantes. Mas, ora vejamos, dizem que a dimensão CE é 8 cm. CE 8 cm.
mas por sua vez a dimensão DA 12 centímetros. DA 12 centímetros. Aqui está. Então, temos 12 centímetros e a outra dimensão dada é esta aqui. Temos essa dimensão aqui, CD, que é 10 centímetros. CD, 10 centímetros. Então, separando os dois triângulos, estaremos perante uma situação dessa, em que CD seria 10 centímetros e 8 centímetros no SUCE. E aqui teríamos 10 mais 12, que a soma é igual a 22 centímetros. Daí, aqui teríamos x mais 8 centímetros. Então, o que significa isso? Significa que, perante esse tipo de situações, o que temos que fazer? Temos que dividir os lados correspondentes. Então, esse 22 centímetros dividido por 10 centímetros será igual, pois teríamos a razão da construção dos dois triângulos. Então, e a dimensão, uma vez dividido este por este, temos que dividir novamente x mais 8 por 8. Então, daí teremos 22, simplificamos, vezes 8 centímetros, aqui tem que ter centímetros, sobre 10. Então, igual a x mais 8. O resultado dessa divisão com o produto aqui, podemos simplificar por 2 o numerador e o denominador. Teríamos 11 vezes 8 centímetros sobre 5 dividido por 2 dá 5 e por 2 é 11, menos 8 igual a x, porque passamos de 8 para... Então, organizando de modo a acharmos o x no primeiro, colocarmos o x no primeiro membro, aqui teremos 88 sobre 5 menos 8, também estando em centímetros o 8, então o resultado estará em centímetros. Então, que será em centímetros? Então, x será igual, fazendo o MMC, tudo, teremos 5 aqui, seria 88 menos 40 dividido por 5, que será igual a 48 sobre 5, que será igual exatamente, dividindo, seria 9,6, então centímetro, que no número 17 corresponde à linha B. Então, 17 temos a linha B. Então, nessa ordem de ideia, passemos para o número 18. Então, dão uma proporção no número 18, dizem na proporção aqui dada os números 5 e 12,5 são. Então, só para clarificar e não darmos voltas, número 18 podemos ter como base a seguinte situação, como A sobre B igual a C sobre D. Só dizer que nesta sequência temos os meios e nesta temos os extremos. Então podemos fazer a correspondência. A correspondência qual seria? Virmos por aqui. Nós queremos saber aqui qual é o nome desses dois números, ou corresponde a que nome aqui. Então, 5 e 12,5 está nesse sentido aqui. Então, são meios. Então, número 18, estamos perante a linha A como opção. Alternativa A. 19.
A razão de dois lados correspondentes em dois polígonos semelhantes é 5. Qual é a razão entre os perímetros? Então, 19 também, não há necessidade de darmos voltas, pois é uma teoria também conhecida, que a razão é igual à razão entre os perímetros. Então, uma vez que temos a razão entre os perímetros igual à razão, então será igual a 5, que corresponde à linha A. Então, aqui está a linha A. Por fim, 20. A expressão logaritmo na base 3 de 5 menos logaritmo de 4 na base 3 mais 6 logaritmo de π na base 3 é equivalente a... Então, iremos aplicar as propriedades já conhecidas. Então, na soma ou na diferença entre logaritmos com a mesma base, mantém-se a base e dividem-se os logaritmandos. Aqui está. Mas estamos aqui perante a fórmula que aplicamos nos exercícios anteriores. Então, vai ser logaritmo de π. O 6 fica expoente do logaritmando na base 3. Daí, teremos como solução o produto entre os logaritmandos, uma vez que as bases são iguais. Então, mantém-se o 3 e multiplicamos os logaritmandos, que estaria a expressão final, que corresponde à linha A do enunciado, que está. Então, para o número 20, temos a linha A. Então, sendo assim, chegamos ao fim da primeira parte da resolução desse exame. Muito obrigado pela paciência, por terem me escutado. Peço que se subscrevam, os que não se subscreveram ainda, e deixem ficar o like, comentário e partilhem o vídeo para os outros. Muito obrigado, até a próxima.